Olá, nós somos o grupo de desenvolvimento de embalagem biodegradável a partir de bagaço de cana e bioplástico. Ele é composto por Beatriz Gonçalves, eu, Bianca Eiko, Jéssica Virgílio, Gabriela Marques e Maria Alice, sob orientação da professora Natália Caruso. Para compreender a problemática que a gente tenta resolver, eu vou dar uma contextualização e uma introdução sobre o assunto. O uso intensivo do plástico começou na era pós-industrial do século XX, com ápice na globalização e industrialização dos anos 50. Ele é tão usado por ser inerte, de baixo custo, versátil, resistentes e ao mesmo tempo leves. Porém, ele é derivado do óleo bruto e do gás natural, que são provenientes do petróleo, um recurso não renovável que leva milhares de anos para ser formado. Em 2019, a produção global de plásticos atingiu 368 milhões de toneladas e o Brasil foi responsável por 25,7 milhões de toneladas, que é 7% desse valor. A indústria da embalagem é a maior transformadora de plástico virgem em produtos, desde para livros ou até para alimentos, e foi responsável por converter 40% do plástico produzido mundialmente em 2015. É certo que as embalagens são úteis e representam a modernidade, contudo elas são de uso único e rápido, ou seja, elas são usadas por alguns minutos e depois descartadas. E somente 9% é reciclado mundialmente. O Ministério do Meio Ambiente estimou em 2019 que de todo resíduo sólido urbano coletado, 1/3 são embalagens plásticas. O descarte incorreto delas é o principal problema, porque gera um enorme impacto ambiental, como as ilhas de lixo plástico nos oceanos. Como a sua decomposição leva centenas de anos, elas causam poluição visual, contaminação química dos solos e dos recursos hídricos. Além disso, quando são queimados, os plásticos produzem poluição do ar. Em geral, o tratamento inadequado dos grandes volumes de lixo contribui para a degradação da biosfera em relação à qualidade de vida do nosso planeta. Outra problemática é que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que 1/3 dos alimentos destinados ao consumo humano são desperdiçados, seja como resíduos oriundos do processamento ou perca na cadeia produtiva. Isso corresponde a 450 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados em 2013. E o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking de países que mais desperdiçam alimento. No nosso país, a batata é a hortaliça mais importante, e mais de 380 mil toneladas de batata são descartadas a cada ano, principalmente por problemas relacionados à sua aparência, mesmo estando próprio para o consumo. Já a produção de cana-de-açúcar é um dos pilares do agronegócio brasileiro, e a produção de 2019 gerou 155 milhões de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar, que é o seu resíduo principal, gerado a partir do processamento de extração de caldo para a obtenção de álcool ou açúcar. Um meio de minimizar essas ameaças ambientais são inovações de produtos verdes, ambientalmente responsáveis, com menor impacto na natureza, etc., contribuindo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Uma delas são as embalagens biodegradáveis, que são estruturas de proteção para produtos desenvolvidas a partir de materiais orgânicos ou materiais recicláveis, como fibra de coco, cogumelo, papel reciclado, fécula de mandioca, bagaços de frutas e plantas e outros materiais. Outra inovação ambientalmente positiva são os bioplásticos, que são filmes plastificantes produzidos a partir de material natural e renovável que substituem o plástico convencional. Eles podem ser feitos principalmente com amido, mas também como mamão ou mirtilo e outras frutas. Levando em problemática o uso excessivo de plástico de uso rápido e a alta quantidade de resíduos agroindustriais e conhecendo as inovações sustentáveis, nosso trabalho propõe o desenvolvimento de uma embalagem biodegradável capaz de substituir as embalagens plásticas convencionais. Agora eu vou falar sobre o nosso método. No nosso método, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica, onde nós separamos 4 receitas para o bioplástico e 2 para a parte rígida da embalagem. As receitas de bioplástico, uma foi feita utilizando beterraba, a gente utilizou a casca seca dessa beterraba, glicerina e álcool etílico. A segunda foi feita com uma farinha feita da casca seca do maracujá, amido de milho, vinagre e glicerina. A terceira foi feita utilizando goma de tapioca, água, vinagre e glicerina. E a última foi feita a partir do amido da batata, onde a gente bateu a batata, separou o amido e misturou com vinagre, glicerina e água. Já para a parte rígida, nós testamos 2 receitas que são à base de bagaço de cana-de-açúcar, sendo que uma leva amido de milho e outra farinha de trigo.
O processo para ambas é o mesmo. A gente retirou o bagaço da casca e deixou o bagaço de molho em água com cloro por no mínimo 4 horas. Nós depois fervemos esse bagaço em água limpa durante 3 horas e trituramos no liquidificador. Nós levamos para secar em um forno pré-aquecido, onde a secagem ocorre com o forno desligado. E depois misturamos com água, vinagre, a farinha de trigo ou amido. E colocamos nos moldes e deixamos secar por 4 dias. Após secas, nós lixamos e impermeabilizamos com um verniz biodegradável. Após escolhidas as receitas finais, foram realizados experimentos para identificar as características da embalagem, como o que tipo de produto pode ser armazenado, sobre sua biodegradabilidade e também sobre a opinião Para a melhor receita elaborada com bagaço de cana, a nossa equipe, através da observação, concluiu que a receita que utiliza a farinha de trigo para formar a pasta molde da embalagem tem um melhor desempenho, já que ela é mais densa e menos porosa. As embalagens produzidas com amido de milho acabaram ficando com mais rachaduras e também com uma menor impermeabilidade. Por isso, a embalagem feita com a farinha de trigo foi escolhido para a embalagem final, já que ela protege e isola melhor o produto. Para comparar o desempenho dessa parte da embalagem, ela foi submetida à secagem na irradiação direta do sol, assim como na estufa laboratorial. A diferença notável foi o tempo de secagem maior pelo método da irradiação solar quando ela foi comparada com a secagem na estufa, que levou 9 horas, já a irradiação solar, o tempo demorou cerca de 20 horas. Em ambos os casos, foi preciso atenção e checagem constante para rotacionar o objeto em direção à fonte de calor para evitar a formação de culturas fúngicas devido a um ambiente propício para a sua propagação. O único ponto não positivo do método de secagem que utiliza a estufa é que não é possível utilizar o molde de plástico para moldar a embalagem e essa embalagem acabou ficando grudada no molde de alumínio que foi utilizado para substituí-lo. Ao todo, 4 receitas de bioplásticos foram produzidas e testadas até que a final fosse escolhida pelo nosso grupo. As receitas eram eliminadas de acordo com as suas características reprovadas. As 2 primeiras receitas, as de maracujá e de beterraba, elas foram descartadas devido à impossibilidade de serem produzidas sem a utilização de aparelhos de laboratório que realizam o método casting de secagem, já que era um local inviável durante o período do nosso experimento. Quando eram produzidas em casas, ambas não se aproximavam da textura e aparência do plástico convencional, além de liberarem um odor muito desagradável. As receitas de farinha de tapioca e batata eram muito semelhantes em aparência, textura e qualidade, e os fatores que levaram ao descarte do bioplástico de tapioca foi o seu maior tempo de produção. Portanto, a receita utilizando o amido de batata foi selecionada para a embalagem final. A única mudança realizada foi a não adição de violeta genciana, já que atrapalharia a visualização do interior da embalagem que contém o produto. Decidido o bioplástico final, esse foi secado em estufa laboratorial a 50 graus Celsius para observação do comportamento. Quando comparada às embalagens produzidas anteriormente, as diferenças notadas pela equipe foram a redução do tempo de secagem para 2 dias, além de uma maior opacidade e maior viscosidade. Eu vou falar dos testes que foram feitos na embalagem. O primeiro teste foi o teste de absorção de água pela parte de cana-de-açúcar da nossa embalagem. Nesse teste, a embalagem foi pesada em 3 momentos diferentes. O primeiro momento foi antes do contato com a água, o segundo 1 minuto após o contato e o terceiro 10 minutos após o contato. Inicialmente, a embalagem pesava 175,56 gramas e ela recebeu 30 ml de água. 1 minuto após o contato, a embalagem já pesava 179,89 gramas, o que significa que ela absorveu 14,43% da água em seu conteúdo. 10 minutos após o contato, a embalagem pesava 183 gramas, o que significa que ela absorveu 22,6% de água no seu conteúdo. Esse teste nos fez perceber que nossa embalagem não é ideal para o armazenamento de líquidos e que também, por conta da sua composição, nossa embalagem deixa resíduos na água. O teste de absorção de óleo aconteceu da mesma maneira. Uma embalagem foi submetida ao contato com 50 ml de óleo de canola. E através do cálculo da diferença entre o peso inicial e o peso final da embalagem, foi possível concluir que após 15 minutos de contato com o óleo, ela absorveu 40% do seu conteúdo, ou seja, 20 ml. Também, através de comparação visual, foi possível perceber uma mudança da maleabilidade e da textura entre uma embalagem que foi testada com óleo e uma embalagem que não foi testada com óleo.
Após os 2 experimentos, a embalagem testada foi lavada com água quente e detergente e mesmo assim ela continuava soltando vestígios de óleo. Esse teste deixa claro que nossa embalagem também não é ideal para armazenamento de substâncias gordurosas e viscosas. O teste de dissolução do bioplástico aconteceu da seguinte maneira: 3 amostras do bioplástico de mandioca foram dissolvidas em 3 meios diferentes. O primeiro foi dissolvido em água em temperatura ambiente, o segundo foi dissolvido em água com detergente e o terceiro foi dissolvido em água quente a 50 graus. A primeira amostra, a dissolvida em água em temperatura ambiente, levou 50 minutos para se dissolver completamente. A segunda, dissolvida em água com detergente, demorou 22 minutos para se desfazer completamente. E a terceira, a dissolvida em água quente, demorou 12 minutos para se dissolver completamente. Esse teste comprova que o bioplástico não é resistente a grandes quantidades de água e que a maneira mais eficiente de dissolvê-lo é em água quente. A dissolução da parte de bagaço de cana em água aconteceu da seguinte maneira: uma embalagem foi submersa em água em temperatura ambiente até sua dissolução completa e natural, que levou 7 horas e meia. Devido ao longo período de tempo necessário para esse experimento, um novo experimento foi feito, em que a embalagem foi submersa em água quente a 50 graus por 10 minutos e depois despedaçada manualmente. Em ambos os experimentos, a embalagem volta à palha de bagaço de cana utilizada na receita original e a água fica esbranquiçada por conta da farinha. No caso da palha do bagaço, ela pode ser descartada corretamente como resíduo orgânico ou ser utilizada como adubo. Já a água com farinha pode ser tratada e reutilizada. O experimento de decomposição do bioplástico aconteceu da seguinte maneira: uma amostra de 5,5 por 7,5 centímetros foi inserida numa abertura de 5 centímetros de profundidade no solo e sua decomposição foi observada a cada 24 horas. Nas primeiras 48 horas, o bioplástico apresentava apenas mudanças na sua textura, já que ele estava mais úmido e pegajoso. No terceiro e no quarto dia, apesar de não haver atividade fúngica visual, ele já tinha pequenas aberturas. No quinto e no sexto dia, o bioplástico perdeu cerca de 80% do seu tamanho, e no sétimo dia já não era mais possível observar bioplástico na abertura do solo. Esse experimento confirma o fator de biodegradabilidade do bioplástico, além de mostrar que ele se degrada num tempo exponencial muito menor do que o plástico comum. Já para o teste de decomposição da embalagem, foi formulado um sistema controlado para visualizar a degradação das amostras em 3 tipos diferentes de solo: solo comercial, solo arenoso e solo argiloso, e esse experimento durou 21 dias. Também em cada tipo de solo foi inserido 1,2 ml de água e os flocos de bagaço de cana da embalagem para simular as condições naturais. O primeiro surgimento de atividade fúngica no sistema aconteceu no solo comercial, 3 dias após a montagem, seguido logo pelo solo arenoso, que aconteceu em 4 dias após a montagem. Depois de uma semana, todos os solos continham hifas, e 14 dias depois, o número de fungos tinha aumentado exponencialmente em todos os tipos de solo, apesar da estrutura da embalagem se manter a mesma. Experimentos desse tipo demoram semanas para mostrar resultados conclusivos, mas apenas o surgimento de atividade fúngica já comprova o fator de biodegradabilidade da nossa embalagem. Liu, em 2020, verificou que a estrutura do bagaço de cana demora cerca de 60 dias para se degradar completamente em condições naturais. Ambos os experimentos comprovam o fator de biodegradabilidade do nosso material. Elaboramos um questionário com o objetivo de avaliar a satisfação do público com relação à qualidade, utilidade e aparência das nossas embalagens. A pesquisa foi respondida por clientes de mercado da região do Bom Retiro e pelos familiares dos membros do grupo, totalizando 57 pessoas. Como resposta, nós tivemos que 66,7% do público avaliaram a embalagem como muito boa. Sobre a resistência da parte do bagaço de cana, 73,7% acharam muito boa. Quanto ao bioplástico, 55,6% avaliaram sua resistência como muito boa e 42,6% classificaram a sua transparência como muito boa, levando em consideração o objetivo de conseguir identificar o conteúdo da embalagem. Sobre a praticidade da embalagem no momento da compra e do consumo do produto contido nela, 59,3% do público avalia como muito boa. Com relação à aparência da embalagem, 75,4% acreditam que ela se destaca durante as compras. Enquanto isso, 64,8% responderam ser muito provável que a embalagem influenciaria na compra de um produto. Por fim, 94,7% escolheriam comprar a nossa embalagem biodegradável ao invés da de plástico. Os pesquisados também responderam a acreditar que essa embalagem poderia ser encontrada nos mais diversos tipos de comércio, desde mercados e feiras até floriculturas.
mas grande parte dos estabelecimentos mencionados são aqueles onde geralmente os preços dos produtos são elevados e frequentados por grupos de pessoas com maior poder aquisitivo, o que nos leva a refletir sobre a visão de que a sustentabilidade pode não ser acessível a todos. E é pensando nisso que a nossa embalagem foi produzida com resíduos de alimentos, o que a torna mais viável. Além disso, quando foram questionados sobre marcas que possivelmente adotariam a nossa embalagem, o público mencionou marcas que já são conhecidas pelos seus investimentos em produtos sustentáveis. Analisando todos esses dados, podemos concluir que o interesse na embalagem é maior naquelas pessoas que já possuem algum conhecimento sobre a sustentabilidade, enquanto aquelas pessoas que têm o menor conhecimento na área se mostraram mais confortáveis em permanecer com as embalagens plásticas. Isso nos mostra que a aceitação dos produtos não convencionais, como as embalagens produzidas pelo nosso grupo, depende do aumento da oferta desse tipo de produto nos mercados e da democratização do acesso a eles. Essas são algumas imagens que mostram como ficaram as embalagens finais e alguns dos usos que elas podem ter. Por exemplo, elas podem ser utilizadas para substituir as bandejas plásticas em mercados e feiras, que geralmente são descartadas em pouco tempo. As imagens elas mostram a embalagem de cana-de-açúcar armazenando morangos com bioplástico ou papel toalha como barreira de isolamento. Além da possibilidade de se usar o bioplástico para vedar a parte rígida da embalagem com auxílio de fio de fibras naturais ou de cola branca não tóxica. Além de poderem ser usadas para substituir as embalagens plásticas de rápido descarte, elas também podem servir como objetos de decoração, como apresentadas nas imagens. Seguindo o objetivo de produzir um produto capaz de substituir as embalagens plásticas e após todos os testes já mencionados, foi concluído que por ser rígida e sensível ao contato com a água, a nossa embalagem é adequada para armazenar produtos frágeis e que não possuem muita umidade, podendo ter funções variadas de acordo com o desejo do consumidor. Aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. Então esse foi o nosso trabalho, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente agradece a todos os professores, todos os colegas e todos os familiares que nos ajudaram durante todo esse processo.